Obrigada, meus parceiros de painel. Você viu que a mulherada faz um sucesso, que elas vão embora e o povo vai atrás. Bom, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora de ter um papo super interessante com Eduardo, Fábio e Henrique aqui sobre, talvez, um dos assuntos mais desafiadores, que não só a nossa indústria, mas eu acho que os negócios e a sociedade, o mundo está enfrentando hoje. E eu acho que a gente tem, né, como já falado no início, nos nossos recados aí de abertura, a gente é, por essência, uma indústria de criatividade, só que essa indústria está sendo impactada por essa grande transformação. Então, acho que a gente hoje vai falar um pouco como que a inteligência artificial tem impactado e como cada um de vocês, dentro das empresas e nos negócios que vocês lideram, vocês têm colocado isso em prática. Vou conversar com você, Fábia. A gente teve um bate-papo inicial semana passada para a gente combinar um pouco, né, já que o assunto é muito amplo. E você costuma dizer uma frase que eu gosto muito, né, que dados são diferentes e eles significam coisas diferentes para diferentes pessoas. E você tem uma carreira em muitas empresas onde o dado sempre foi um ativo. Qual que é, na sua opinião, o maior desafio hoje das empresas lidarem de forma estratégica com os dados e aí juntando agora com este ser onipresente que é a inteligência artificial para aumentar ainda mais esse desafio? Regina, obrigada por me receber aqui, obrigada a vocês todos. A gente não tem vídeo, estava brincando aqui com o Eduardo, mas a gente vai se empenhar. Eu acho que você colocou um ponto aqui, eu ouvi muito a Renata falando isso, a Rafa, as 10 mil peças de um quebra-cabeça para a gente conseguir ver a jornada do consumidor, a Rafa falando muito aqui sobre dados dentro de um contexto de otimização de campanha, muito no curto prazo. Eu gosto de olhar dado como mecanismo para a tomada de decisão, né? Se a gente tivesse hoje a gestão de informação e todos os dados que a gente precisa ter na mão, com a velocidade que a gente precisaria ter para distribuir os alimentos e os suprimentos no Rio Grande do Sul, talvez fosse mais fácil, né? Então, dado, para mim, ele é um caminho para o bem, no sentido de que você usa o dado para entender uma realidade e tomar uma decisão. Agora, ele tem que estar dentro desse contexto, né, da realidade, da velocidade, da acuracidade, da precisão, para você fazer a diferença na vida de alguém que está alagado, né? No nosso contexto aqui de criatividade, no contexto de mercado publicitário, acho que falar de dados em 2024 ele tem uma camada diferente, porque este mercado, do jeito que a gente conhece, a partir de agosto, ele se transforma com a eliminação dos cookies, né? Então, se cookie hoje é uma ferramenta de personalização, ele não será mais, né? E isso faz com que as empresas já há muitos anos venham trabalhando com compliance de dados, LGPD, porque isto é um marco para o mercado falar de pessoas, né? Então, essa é a parte mais interessante. A gente está falando de pessoas que querem se relacionar com marcas, com empresas, com conteúdo e serviços, desde que eles sejam legais, desde que eles sejam relevantes, né? Então, acho que a criatividade colocada em plataformas ou peças publicitárias, ela é importante, mas o mais importante é a gente entender que existe um consumidor para o lado de lá que vai ou não permitir que a marca se relacione com ele, que ofereça certos conteúdos e serviços, se aquela informação, de fato, facilitar a vida dele,
né? Então, se a informação não facilitar, se não for relevante, não importa os 1000 pontos de contato ou as plataformas. Então, isso, para mim, é um marco, é uma olhada das empresas para o cidadão brasileiro, para o indivíduo que vai permitir ou não que você fale com ele, que venda ou não um serviço, porque aquele serviço é relevante para ele naquele momento. Então, acho que dados para o nosso mercado este ano, ele passa a significar pessoas. Falar com indivíduos de fato, passa a falar a experiência do consumidor e uma jornada construtiva e de longo prazo. Eu não gosto de pensar em dado como otimização de campanha, apesar disso existir. Eu não gosto de falar de dado de curto prazo. Acho que a gente fala de contexto humano e da informação relevante para quem precisa decidir sobre isso. É longo, mas o assunto é enorme. Acho que foi um bom ponto de partida. E para o teu ponto principal de inteligência artificial, sim, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente muito, porque tudo que a gente está falando aqui, gente, são 210 milhões de brasileiros. Mas, se você quer falar com brasileiros dessa forma relevante, simpática, emocional, com cores, com cheiros, você precisa conhecer esses brasileiros. Então, assim, 10.000 peças do quebra-cabeça do dia inteiro, né, de interseção com essas pessoas, mas você não tem uma visão única do indivíduo, né? Você tem facetas do indivíduo. Então, a gente precisa, para olhar Regina Augusto, o que ela gosta de manhã, de tarde e de noite, nos dias da semana ou no final de semana, são personalidades diferentes. Né? Então, a gente foi trabalhando, eu vim da Globo uns anos atrás, a gente trabalhava em desduplicação de audiência, olhar o sujeito de uma maneira única. O Écio falou um pouco disso, da gente também olhar o consumo nas diferentes plataformas com essa visão. Mas o ponto é que a inteligência artificial ela vai ajudar a gente a fazer essas análises, porque você, fundamentalmente, trabalha hoje com volumes de dados gigantescos, né? E a gente consegue hoje normalizar alguns dados, você consegue hoje hiperpersonalizar algumas mensagens, justamente porque você sabe gerenciar tecnologia. Agora, se você não souber, vai ter que terceirizar, porque a realidade você vai ter que falar com alguém que vai ter uma privacidade que precisa ser respeitada, e são 220 milhões de uns, né, disponíveis ou não, dependendo da sua capacidade de ser relevante para ele. Então, o tema é enorme, é complexo, e, nesse ano do Brasil, extremamente relevante, porque a gente está falando do fim do cookie. Muito bom. Henrique, a sua área dentro do SBT, você justamente aí cuida de dados, analytics, e como traduzir isso para uma empresa que tem aí a essência no entretenimento, né? Como fazer essa ponte entre esses dois mundos de uma maneira estratégica? Bem, bom dia a todo mundo. É bem difícil, tá? Temos muitos desafios. Eu encontrei colegas aqui da indústria de entretenimento e eu quero falar da gestão de dados não somente para a indústria, mas para o SBT, porque é muito peculiar e ouso dizer que quase único, né? Então eu listei aí, obviamente, das conversas e muito alinhado com todo mundo, 5 grandes desafios que a gente encontra nessa indústria que é importante que a gente acompanhe. O primeiro deles é a diversidade das fontes de informação. O Fábio acabou de falar um pouquinho sobre os mais de 200 milhões de brasileiros, e quando a gente vai para a indústria do entretenimento, eu me encontro com feedback dos telespectadores, audiência, consumo de conteúdo, o streaming chegando com tudo, né, já presente entre nós. E aí eu quebro esse primeiro grande desafio em 2, que é como eu uso a inteligência artificial e a tecnologia para conseguir juntar todas essas informações, né, de maneira eficiente e rápida. E, por outro lado, é a construção da visão holística, que eu acho que isso é o que mexe o ponteiro na tomada de decisão e gera um negócio de fato. Então, eu entendo todo esse ecossistema, traduzo isso para que seja tomada uma decisão. Fábia também falou muito interessante em relação às questões de regulamentação, privacidade. Esse é o meu segundo ponto aqui em relação a desafios, porque a gente precisa, obviamente, manter a privacidade dessas pessoas, respeitando, obviamente, porque, afinal de contas, eles entregaram para a gente o bem mais precioso deles, que é o dado sensível, então a gente precisa passar essa confiança e, por outro lado, ficar em conformidade com toda a parte de leis, né? Eu acho que isso é muito importante que a gente siga. Um terceiro desafio, não menor e muito específico para a indústria de mídia como um todo, é a análise desses dados em real time. E isso
acaba forçando muito que a gente use de tecnologia para que a gente tenha um ferramental para conseguir gerir essa quantidade de dados que é gerado a cada minuto. Imagine, um montão de dados para a gente acompanhar. E volto de novo na tomada de decisão. Como é que eu faço, que eu gero todo esse dado de uma maneira muito tática, que eu ajude as áreas a tomar essa decisão, né, muito rápido? Imagina, um programa de TV ao vivo, por exemplo, acompanhando minuto a minuto. A gente precisa transformar isso de maneira muito rápida e entregar muito fácil na mão dessas pessoas para que eles possam fazer as mudanças necessárias de acordo com aquele minuto. Então, não está funcionando, o que a gente faz para converter isso e para trazer, né, a atenção do consumidor de volta? Meu quarto e último ponto aqui, também falamos de personalização. Como é que eu falo com todo mundo, mas, ao mesmo tempo, com uma pessoa única? Então, analisar a preferência desses consumidores e entender o que, de fato, cada um é e conseguir agrupar e entregar de certa maneira é super importante. Então, também é um desafio conseguir clusterizar dessa maneira. E, por fim, afinal de contas, a gente não pode agir com hipocrisia aqui, é monetizar. Como é que a gente transforma em dinheiro tudo isso? Então, é usar, através dos dados, considerando esses 4 pontos aí que eu mencionei, mas transformar isso em parcerias de publicidade, em sites de negócio, parcerias com marca. Então, esse, ao meu ver, são os 5 principais desafios. Acho que é importante também mencionar, não como desafio, mas como uma rotina, questão de contexto. A gente briga muito pelo contexto, né? De que adianta a gente ter um dado fora de contexto. Então, é muito importante entender a situação do ambiente que você está analisando para trazer esse ponto. E insisto muito na tomada de decisão, que a gente ouviu aqui as mulheres excelentes aqui falando de conversão e etc., mas e o pós, né? Como é que a gente faz depois? A gente entende, leva até aquela tomada de decisão, mas ele se mantém? A pessoa saiu com aprendizado, saiu atuando? Então, eu acho que esse é um grande desafio rotineiro que a gente precisa ter. Muito bom. Eduardo, a Adobe é uma empresa de tecnologia, né, que um dos principais focos dela é potencializar e ser uma parceira aí para que a criatividade se desenvolva mais facilmente, né? E acho que inteligência artificial para você já é uma realidade há um pouco mais de tempo. Eu queria que você contasse um pouco como é essa jornada e, olhando para esse momento atual, como que a inteligência artificial pode potencializar a criatividade. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, pessoal do SEMI, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Só fala um pouquinho mais perto. Eu vou isso. aqui mais pertinho. Fazia tempo que eu não estava numa apresentação pública, assim, depois da pandemia. A gente perde o costume. Eu vou tentar resumir uma jornada de mais de 40 anos da Adobe, mostrando como a Adobe, de uma certa forma, ela, desde a sua criação, lá pelos fundadores, pelo Sr. John e Charles, eles quebraram paradigmas, né? E, de uma certa forma, democratizaram, e vem democratizando o acesso à tecnologia e acesso aos meios criativos, né, aos meios de produção. Lá atrás, quando eles criam a empresa, eles criaram o que a gente entendeu como padrão de linguagem de impressão. Com isso, houve uma revolução no mundo de publisher no mundo inteiro, né? A gente passou a ter muito mais meios de comunicação através disso. A Adobe, um pouquinho de tempo depois, lança o que virou um padrão de documentação digital no mundo inteiro, em todas as verticais, em todos os negócios, que é o que a gente chama de PostScript de tela, na verdade, é o PDF. E aí, dando sequência nisso, lá em 2009, a Adobe vem crescendo, né, vai criando novos produtos, vai adquirindo novas empresas. Ela comprou uma empresa chamada Omniture. E a Omniture, na verdade, foi na visão do nosso atual CEO, Sr. Shantanu Narayan. Ele entendeu que, com a entrada da Omniture no nosso negócio, a gente passava a ter a visão do processo das peças criativas, do conteúdo e dos dados. É onde a gente faz, pela primeira vez, a junção de dados nesse processo de criação. Um pouquinho de tempo depois, a Adobe lança no mercado, né, sai do modelo de vendas de caixinhas e vai para o modelo de subscrição, vai para a nuvem, que foi até tido como uma loucura na época, mas todas as grandes empresas de tecnologia seguiram depois, e a gente conseguiu ter sucesso, e hoje nossa vertical de Adobe.com é um pilar extremamente importante do nosso negócio, porque a gente usa justamente esse conceito dos dados com conteúdo e com processo criativo dentro do nosso negócio. Então, antes da gente monetizar
monetizar a tecnologia, a gente provou internamente para saber como é que isso se daria, como é que isso poderia ser feito. E aí a gente segue nessas revoluções que a Adobe propõe, e hoje a gente lança, tem no mercado a primeira portal de tecnologia com inteligência artificial que propicia a profissionais que não são criativos a darem voz à sua criatividade, a darem voz às suas histórias, a poder contar as suas histórias. A Adobe tem como meta e como função, diz que a gente quer mudar o mundo através de experiência digital. E hoje a gente agrega, ao mudar o mundo através de experiência digital, personalizada, ou seja, cada pessoa poder contar a sua história. Se lá atrás a gente era voltado muito mais para esse nicho do processo, da criação do conteúdo, da criação do asset, hoje a gente olha para todo o ciclo de vida daquele negócio, daquele asset, daquele conteúdo, desde o momento da sua criação até o momento da sua monetização. Com a inteligência artificial, a inteligência artificial da Adobe, a gente chama de Adobe Sensei, ela está presente nas nossas tecnologias há muito mais de 10 anos. E a gente começa com isso ensinando, para dar um exemplo prático, o Photoshop deixar de ler pixel numa imagem e passa a reconhecer elementos. Por que isso é importante? Porque isso me facilita, por exemplo, numa tarefa de fazer um recorte de uma imagem, uma fusão, e isso eu trago velocidade na criação de conteúdo. Com o avanço desses reconhecimentos de elementos dentro de uma imagem, hoje a gente tem a capacidade de mudar o relacionamento que a gente tem com o nosso computador, que antes era um relacionamento de... O computador era muito bom, né, para fazer ali tarefas repetidas, padronizadas e tudo mais, e hoje eu passo a ter um diálogo com esse computador, onde, através de um comando, eu passo a gerar um conteúdo partindo de uma base de imagens que está ali. Isso só é possível porque eu reconheço elementos, eu tenho recursos extremamente modernos, né, e revolucionários na parte de fusão, recorte, e dessas imagens, podendo criar um conteúdo novo. Então, o que a gente traz no final do dia assim, acesso. Hoje é muito engraçado quando a gente olha para as empresas. Aliás, a maioria das empresas que aqui falaram são usuários de Adobe, usam os nossos produtos. Os nossos produtos eles estão envolvidos nas maiores campanhas criativas do mundo inteiro. E ainda assim a gente é visto como uma empresa muito nichada, pouco conhecida em relação a tudo que faz no ponto de vista da tecnologia. Mas o que a gente propõe hoje, de fato, é como eu faço com que essa demanda cada vez maior na velocidade de criação de conteúdo possa ser atendida. Eu vou citar um último exemplo muito prático aqui. Se a gente parte de uma campanha de 6 objetos, né, 6 imagens, e se eu quero fazer 15 formatos ou 10 formatos diferentes dessa imagem, e se eu vou para, desses formatos, eu quero atender 10 ou 15 entregas ou modelos distintos. E se eu quero regionalizar isso para 20, 28 países, eu saio de 6 imagens, eu posso chegar até 22 mil assets. Como é que eu faço isso? Na velocidade necessária, sem inteligência artificial. Então, aí a importância, né, do uso da inteligência artificial na parte de criação de conteúdo. E como último tópico aqui em relação à questão da inteligência artificial que a gente pode agregar nesse relacionamento da leitura dos dados, normalmente a gente tem uma comunicação unilateral em relação a eu quero atingir os meus consumidores em todas as plataformas que ele transita, né? Só que, muitas vezes, a relação dessas pessoas é com a marca, e não com a empresa, é com a marca propriamente dita. E, normalmente, a resposta dessas pessoas para a marca nem sempre está integrada dentro da empresa. Então, esse é o desafio. Eventualmente, até a gente brincou desse exemplo, imagina uma pessoa que é super fã de um restaurante, segue o restaurante de todas as mídias sociais que esse restaurante tem, só que um belo de um dia chega lá uma comida fria, estragada, ou seja o que for, e essa pessoa vai lá e faz um comentário numa parte analógica na comunicação com esse restaurante. E o restaurante só está enxergando que ela está se comunicando, que esse é um cliente fiel, vou continuar aqui mandando para ele essas mensagens, essas promoções, ou seja o que for. E eu não percebi dentro da empresa que houve um ruído nessa comunicação. Então, acho que o grande desafio da indústria hoje é entender que
cada pessoa está em um estágio de relacionamento com a marca, e eu preciso estar conectado nessas respostas, poder capturar essas respostas para dar a mensagem não só personalizada, mas a mensagem correta do momento daquele usuário, daquele cliente, daquele consumidor. Então, a Adobe meio que permeia todo esse Eduardo, eu vou ecossistema. pegar esse seu gancho final, que eu achei super interessante, do restaurante, porque a gente está aqui com uma plateia, estando em Brasília, com realidades muito diferentes, né? Todos nós estamos baseados em São Paulo, onde a gente vive uma realidade. Quando a gente sai de São Paulo, as realidades são múltiplas. E até no painel anterior, quando a gente estava falando de gigantes, a gente viu ali, né, numa super transparência, algumas das portas-vozes das empresas falando dos estágios de digitalização que cada uma das empresas se encontram. E eu acho que é muito legal esse raciocínio, porque, basicamente, né, essa jornada de transformação de negócios, que não vai acabar nunca, ela vai ser tão mais bem-sucedida se houver uma integração da tecnologia com o marketing, com negócios, e o dado talvez sendo essa argamassa que liga tudo. Então, do ponto de vista de vocês, né, você já falou aí vários exemplos de Adobe, mas acho que a Fábia, sendo uma agência que presta serviço para clientes e também uma agência que está passando por um processo de fusão e de mudança de cultura, como que é essa cultura de transformação, tendo a tecnologia como esse grande provocador para que essas realidades, né, e esses avanços e essas etapas sejam percorridas com mais sucesso? Regina, essa pergunta é excelente, porque acho que, no final de tudo, o grande desafio, Henrique e eu estávamos falando disso, é a cultura da empresa, né? Você pode brincar de fusionar a empresa, de comprar a empresa, ter mais tecnologia, menos tecnologia, mais dado, menos dado, mas, no final, você trata com gente, né? Gente que tem certas crenças, e uma empresa, ela é uma pessoa, né? Ela é uma pessoa com valores, ela é uma pessoa com uma cultura. Os valores da empresa, eles se perpetuam e eles se desdobram, ainda que você faça revisões estratégicas e ajuste uma coisa ou outra, dê mais luz para um negócio, mude uma coisa. Mas esta cultura empresarial é que ela vai determinar, no final do dia, o sucesso da empresa no longo prazo, porque ela permeia, né? Ela tem escala. E quando a gente fala de mudanças tecnológicas, de inovação, ou, inclusive, o processo de decisão baseado em dados, você está falando de cultura e de um certo enfrentamento. Você precisa ter coragem para colocar tudo numa régua, para você enxergar tudo que o dado quer te dar, e ter humildade de aceitar que, às vezes, aquela informação não é a que você acreditava que você tinha. Então, eu acho que essa é a pergunta fundamental de tudo, sabe? Eu vou deixar o Henrique falar um pouco, porque a gente conversou longamente desse assunto também. Não, muito bem. Bom, eu defendo muito a questão cultural, e acho que a gente, e trazendo até um pouco dos pontos que o Eduardo trouxe, de grande agilidade, né? A gente não partir do zero. Eu acho que a gente precisa usar toda essa tecnologia nas nossas mãos e conseguir ganhar escala com isso. Mas, falando excepcionalmente de cultura, eu acho que, quando a gente parte, já considerando que não partimos do zero, mas que a gente estabelece uma visão clara, orientada para dados, que a gente tem uma liderança apoiando. E, quando eu falo liderança, não é hierárquica, não, é que a gente possa traduzir e definir o que eu chamo de champions aí, que podem ser várias áreas, para que ajude a gente que ajam como embaixadores, para que a gente possa levar essa cultura. Claro que, né, obviamente, considerando que a empresa são pessoas, a gente precisa facilitar esse processo. Então, de nada adianta a criação de milhões de dashboards que não são úteis. Então, a pessoa ela precisa sentir que aquilo ela consegue usar aquilo no dia a dia dela, senão ela não tem, obviamente, ela não engaja com esse ponto. E acho que tem mais 2 pontos importantes, e aí, na questão de cultural, que está nas nossas mãos, é começar a criar momentos no qual a pessoa possa sentir o aprendizado na prática. Então, criação de comitês, essa criação dos hackathons da vida, a gente entende que é muito importante para que as pessoas possam começar a virar um pouquinho a chave eu acho que uma das meninas falou aí em relação ao erro, não ter medo de errar.
E eu acho que esse momento cultural é que as áreas precisam entender que esse momento, eu acho que está todo mundo crescendo, aprendendo, acertando e errando, e a gente precisa, obviamente, apoiar tudo isso em relação à cultura. E os dados é isso. Os dados eles precisam deixar de ser um monstro e que eles sejam parte do nosso dia a dia. Queria só somar uma coisa. Inteligência artificial, ela ainda é bastante desconhecida. Apesar da gente ter hoje centenas, né, de ferramentas de inteligência artificial, você tem uma questão legal sobre a propriedade do prompt, mas não a propriedade intelectual sobre o resultado. Mas ela representa um desafio cultural, porque muitas pessoas vão dominar essa tecnologia, vão ter a vida muito mais fácil, né? Quem estiver fazendo mestrado, doutorado, sabe o que o ChatGPT pode fazer por você. Então, redatores, mas você realmente tem que aprender a usar aquilo para que aquilo seja, um fato, um aliado. E ele é um grande aliado, se você souber usar essas ferramentas, pela velocidade, a capacidade de personalização. Então, acho que é muito boa notícia, mas você passa pelo desafio cultural do medo da mudança. A gente está vivendo um momento como a gente viveu a internet 2.0, como a gente viveu os primeiros dias da internet. Isso é uma revolução do nosso mercado, e assim, o convite é que as pessoas se debrucem sobre isso e tenham o melhor disso, porque, senão, o medo está instalado, e a gente não lida com medo, a gente tem que lidar com transformação. Eduardo? Interessante, eu estava aqui pensando, né? Uma grande crítica que a gente recebe, que a Adobe recebe diretamente, é em relação parece que com a questão da AI generativa dentro dos nossos produtos, a gente está indo contra o nosso principal público-alvo, que sempre foi os profissionais criativos, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa grande editora do Brasil, e eu lembro que eu levava muito tempo, na época, para fazer, por exemplo, eu tinha que fazer um complemento de um fundo. Isso tomava horas de trabalho, muitas vezes, e um trabalho extremamente especializado. Tinha que ser alguém com expertise para fazer aquilo. Com a AI generativa, com o Generative Fill que a gente tem hoje no Photoshop, qualquer pessoa com comando vai completa um fundo, e com várias opções ainda, porque eu posso, enfim, testar. O errar é rápido. Eu erro, testo, tento de novo e estou vendo ali o resultado na ponta. E isso, de uma certa forma, acabou propiciando que o profissional criativo na ponta tenha mais tempo para fazer e se dedicar ao core dele, que é criar, e não perder tempo em atividades que eram muito mais processual mesmo, né? Então, sim, tem uma questão cultural que é extremamente relevante, a gente tem que olhar para ela. Tem uma questão da gente educar o usuário na ponta, né? Os jovens que estão entrando no mercado, principalmente os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, tem que começar a ter acesso a isso, entender como é que vai estar se dando esse movimento no universo da tecnologia. A gente tem algumas iniciativas muito interessantes de preparar, né, em parceria com algumas instituições de ensino, em ter salas especializadas para falar da tecnologia, como utilizá-la, como dar vazão ali à criatividade. Então, é extremamente importante que a gente prepare o profissional que vai entrar no nosso mercado, para manutenção e continuidade dos negócios. Se a gente não se preocupar, se a gente tiver uma visão, por exemplo, se preocupar com isso, ficar simplesmente nessa questão da barreira, a gente não vai conseguir avançar o necessário para sair lá na frente com muito êxito. Perfeito. Bom, a gente tem 2 minutos finais, e aí é o desafio do poder de síntese. Mas eu queria falar sobre algo que, para mim, eu acho que a gente concorda que é extremamente importante, que é sobre habilidades, né? E como que os profissionais de hoje respondem a essas demandas e os novos, como você mesmo falou. Rapidamente, cada um do seu ponto de vista, assim, 30 segundinhos para a gente fechar o painel. Começa por você, Henrique. Vamos lá. A gente falou muito, esse era um assunto que a gente poderia passar o dia inteiro aqui discutindo, sobre a lacuna que a gente tem em relação a esses profissionais, né, de data science, outros nomes que a área leva. De fato, ainda é um desafio, mas o que a gente vê é que países até menos desenvolvidos que o Brasil já vêm com um aumento muito grande dos profissionais da área, e que a gente sabe que é importante, volto de novo com o ponto cultural.
Quando a gente vai para as empresas, eu acho que existe sim um investimento muito forte em tecnologia, mas eu entendo que as empresas precisam, obviamente, investir em pessoas, né? Então, pensando muito no sentido de treinamentos específicos, como o Eduardo trouxe, sair um pouco da graduação, obviamente importante, mas orientado para a linguagem de programação. Precisa mudar muito a questão do incentivo a essa questão de treinamentos, convenções, eventos e palestras, porque é um mercado muito volátil. Acredito que, nesse momento, a gente já tem informações diferentes de uma hora atrás, então é importante estar em dia com tudo isso. Eu defendo muito também a questão da inclusão. A gente sabe, todos aqui trabalhando na área de dados, o quanto é difícil contratar pessoas dessa área. Então, eu acho que mais do que a gente em busca de profissionais roubar do coleguinha, como a gente costuma fazer sempre, é começar a capacitar essas pessoas, criar quando eu falo inclusão, não é falando de minorias, não. É falando mesmo de começar a criar essa cultura de dados, de capacitar as pessoas e fazer com que essa profissão seja normalizada. Eu acho que a gente tem vários programas de formação na Market Data. A gente tem um programa chamado Casulo, onde a gente recruta pessoas da periferia e forma essas pessoas nessa área. O desafio não é técnico só, você tem um desafio social. A gente tem visto que a gente consegue trazer as pessoas a um certo nível e depois a gente passa a ter a necessidade de uma rede de apoio para esse profissional se desenvolver, porque uma coisa é ensinar tecnologia, outra coisa é ensinar ciência de dados, outra coisa é ensino fundamental, né? Então, assim, educar uma pessoa em língua, né, em proficiência em português, é uma coisa para uma vida inteira. Então, essas coisas chegam um certo momento que você precisa de uma outra rede de apoio. A gente tem uma iniciativa que eu gosto muito, quando eu cheguei na Market Data já tinha, que é um projeto chamado 50+. Então, a gente recruta pessoas que tenham formação acadêmica em outra área e a gente forma essas pessoas na área de tecnologia, na área de consultoria, e os resultados são fantásticos, porque são pessoas que já têm uma proficiência, mas não vão nunca ser incluídas no mercado de trabalho se você não parar para ensinar. E o resultado é que elas não são tão rápidas quanto os jovens, mas elas gerenciam 7 projetos, enquanto um mais jovem gerencia 2. Porque, nesse caso, a resiliência, né, e o interesse é muito diferente. Então, a gente tem um programa, eu desenvolvi um programa gigantesco lá de treinamento, então, acho que tem muito de educação, mas eu acho que a gente incentiva muito a curiosidade, as pessoas saberem fazer perguntas, né? E eu sempre falo, eu vim da área de pesquisa, eu falo, se você não sabe o que fazer com a resposta, faça a pergunta de novo, porque você não entendeu o problema. Então, eu acho que, acima da tecnologia, acima do dado, se eu tiver que deixar uma mensagem, é o interesse genuíno de entender o problema que você tem à frente e buscar, não sozinho, porque eu acho que a gente não trabalha mais sozinho, qual é a sua rede de conexões, de empresas, de amigos, de colegas, dentro do trabalho, fora do trabalho, que podem te ajudar a formatar uma solução. Porque, neste mundo de hoje, a gente está falando de milhões de pessoas querendo ser tratadas como pessoas únicas, que vão te dar permissão ou não para você falar com ela e querem que você seja relevante. Se você não for relevante, gente, não tem 1 minuto de tempo para você. Isso requer escala. A palavra do dia hoje é escala. E escala você tem se você tem tecnologia. Mas, como empresa de consultoria, a gente trabalha com grandes empresas, grandes bancos, empresas de cartão de crédito, seguradoras. As pessoas têm tecnologia, as empresas têm tecnologia, as empresas têm muitos funcionários lidando com isso. E, muitas vezes, precisam de um terceiro externo para ajudar a organizar, porque as pessoas estão se afogando nas informações. E não é por falta de talento, às vezes é por falta de conseguir entender o tamanho da demanda, o tamanho do projeto, da necessidade, e fazer um plano de 10 anos. Né? O curto prazo não é nosso amigo nessa hora. Então, falando em prazo amigo, a gente já está estouradíssimo. Edu, por favor. Eu vou falar bem rápido. Eu entendo, a gente entende isso como uma questão multidisciplinar.
A gente não basta ensinar a pessoa como liderar ou como usar a tecnologia, né? Ela tem que ter outros conceitos para poder fazer uso, um uso consciente, o uso correto daquela informação que ela está recebendo. Então, acho que o desafio é esse, né? O desafio é ir além da tecnologia, dar mais insumos para que esse jovem, para que esse aprendiz possa, de fato, exercer ali, na sua capacidade plena, o seu trabalho, né? Acho que é isso. Maravilhoso. Obrigada a vocês.